Desde a antiguidade, o povo chinês registra minuciosamente sua longa e fascinante história. Uma grande variedade de informações foi escrita e preservada. Graças aos esforços desses historiadores, a China tem uma história impressionantemente bem documentada. Nem tudo é claro ou está claro. Algumas das figuras históricas mais interessantes da China estão envolvidas em mistérios que provavelmente nunca serão resolvidos. A execução de Kawashima Yoshiko. Kawashima foi uma princesa chinesa que trabalhou como espiã travestida para os japoneses durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa, 1937 a 1945. Etnicamente, ela era manchu, e seu nome de nascimento era Xinjiang Xianyu. Após a queda da dinastia Qing liderada por Manchu, Xianyu foi adotada em 1915 pelo amigo japonês de seu pai, que mudou seu nome para Kawashima Yoshiko. A vida de Kawashima no Japão foi bastante infeliz. Dizem que seu padrasto a estuprou e ela foi discriminada por seus colegas de classe por ser chinesa. Por fim, Kawashima voltou para a China, onde se fantasiou de homem e trabalhou como espiã. A princesa aliou-se ao Japão imperialista, lutando contra os bandidos da guerrilha chinesa e seduzindo as autoridades chinesas para obter segredos militares. Assim que os japoneses foram expulsos em 1945, os chineses prenderam Kawashima e atiraram em sua nuca por traição. Uma foto do cadáver de Kawashima foi impressa pela revista Life, mas os jornais de Pequim relataram que a princesa usou um dublê e escapou. Décadas após a suposta morte de Kawashima, um grupo de historiadores chineses iniciou uma investigação. Eles investigaram as alegações de duas mulheres do nordeste da China de que sua misteriosa vizinha Granny Fang na verdade era Kawashima Yoshiko. Os historiadores estavam firmemente convencidos de que as mulheres estavam certas e que seu pai, um homem que já trabalhou com Kawashima, ajudou a princesa a escapar. O desaparecimento de Xu Fu. Qin Shi Huang, o antigo imperador chinês cujo túmulo contém um exército inteiro de soldados terracota, estava com medo da morte. Ele estava desesperado para se tornar imortal e se cercou de magos e charlatões, que afirmavam que poderiam estender sua vida. Um desses magos era Xu Fu, um homem que disse ao imperador que sabia onde encontrar o antídoto da vida. De acordo com Xu Fu, o antídoto podia ser encontrado em algumas ilhas do Mar Amarelo, que era protegido pelos habitantes imortais das ilhas. O imperador enviou Xu em uma expedição. Xu também trouxe 3.000 virgens, tanto meninos quanto meninas, cuja pureza, segundo ele, lhes permitiria ter acesso ao elixir. Sem surpresa, Xu Fu voltou à China de mãos vazias. Ele explicou ao imperador que monstros marinhos o impediram de chegar às ilhas. Então o imperador Qin deu a ele alguns arqueiros e o enviou novamente. Desta vez, Xu Fu nunca mais voltou. Oficialmente, a história não revela o que aconteceu com Xu. As lendas japonesas dizem que ele desembarcou no Japão. Xu Fu foi muito respeitado e até adorado como um deus por alguns japoneses. A disputa dos 100. No período da Segunda Guerra Sino-Japonesa, os jornais japoneses relataram uma história em comum sobre os tenentes Mukai Tozaki e Noda Tsuji, que participaram da invasão da China. Isso ocorreu no inverno de 1937. Os dois criaram um jogo que exigia que cada um dos competidores matasse chineses com uma espada. O primeiro homem a eliminar 100 pessoas seria declarado vencedor. O concurso resultou em um empate. Tanto Mukai quanto Noda tinham feito mais de 100 mortes. Eles decidiram então fazer um novo concurso, desta vez com uma pontuação de 150. Os soldados aparentemente viram a competição como um jogo. Mas os chineses naturalmente não ficaram satisfeitos com o assassinato em massa de seus compatriotas apenas para se divertir. Depois que a guerra acabou, Mukai e Noda foram condenados à morte no Tribunal de Crimes de Guerra de Nanjing. Há quem acredite que a disputa nunca aconteceu, ou foi exagerada. O assassinato de Shen Jingji. Apesar de vir de uma família rica, Shen Jingji estava muito preocupado com a desigualdade econômica e social. Em 1907, ele se juntou à Aliança Revolucionária, uma sociedade secreta chinesa com sede em Tóquio que planejava derrubar a dinastia Qing. No início dos anos 1920, Shen tornou-se comunista e mudou-se para sua aldeia natal em Leqian, onde defendeu reformas para os camponeses locais. Em 28 de agosto de 1928, depois de fazer uma viagem a um resort nas montanhas, Shen embarcou em um ônibus para casa.
Quando o ônibus parou, Shen se levantou de seu assento e foi para a frente. Quando ele estava prestes a mostrar ao motorista sua passagem, 2 outros passageiros sacaram suas armas e balearam todo o corpo de Shen. Os assassinos correram para fora do ônibus e conseguiram escapar. Shen Jinji era um homem com muitos inimigos. Ele pode ter sido morto por mercadores ou proprietários que se opuseram às suas reformas. O Partido Comunista também odiava Shen, mas o Kuomintang também odiava, então qualquer um dos 2 partidos poderia ter organizado o golpe. Inúmeros suspeitos foram presos e interrogados, mas ninguém jamais foi acusado pelo assassinato de Shen. Em 30 de maio de 1615, um camponês chamado Zhang Shai invadiu a cidade proibida com uma vara e atacou um guarda eunuco. Na época, a cidade proibida abrigava a família real da China. Zhang tentou entrar no palácio, onde morava o filho do imperador Wanli, mas um grupo de eunucos o pegou bem a tempo. No início, as autoridades suspeitaram que Zhang era um lobo solitário. Depois de ser torturado, Zhang alegou que uma conspiração de eunucos o levou ao ataque. Os eunucos mostraram a Zhang como entrar na cidade proibida, onde ele deveria matar o filho do imperador. Os eunucos Pang Bao e Liu Sheng foram identificados como os facilitadores de Zhang. Zhu Shang, filho do imperador Wanli, acreditava que Zhang era louco e que não havia nenhuma conspiração para assassiná-lo. Curiosamente, Zhu morreria em circunstâncias misteriosas, 5 anos depois, após suceder a seu pai como imperador. O desaparecimento de Xu Huangping. Em 1º de junho de 1957, um jornalista chamado Xu Huangping fez um discurso provocativo a um comitê comunista, intitulado Comentários Feitos ao Presidente Mao e ao Premier Zhou. O Partido Comunista conquistou o controle da China em 1949 e prometeu criar uma sociedade livre, mas Xu não viu muita diferença. Ele achava que o governo do partido era semelhante ao das dinastias que governaram a China no passado, e comparou Mao Tse-tung a um imperador. Embora Mao tivesse encorajado as pessoas a falar livremente sobre o Partido Comunista, ele ficou furioso com os comentários de Xu. Xu perdeu seu emprego como editor do Diário de Guangming, foi rotulado de direitista antissocialista e foi essencialmente banido da vida pública. Em agosto de 1966, durante o caos da Revolução Cultural, Xu foi forçado a participar de uma sessão de luta. Ele tentou suicídio pulando em um rio, mas sobreviveu. Depois de voltar para casa em setembro, Xu saiu novamente e desapareceu. Talvez Xu tenha tentado suicídio pela 2ª vez, ou tenha sido morto secretamente pelos guardas vermelhos. O que quer que tenha acontecido, a família de Xu recebeu permissão para realizar um funeral simbólico para ela apenas em maio de 2015. O assassinato de Lan Bun. 1967 foi um ano tumultuado para a colônia britânica de Hong Kong. Influenciados pela Revolução Cultural que atingiu a China continental, e insatisfeitos com o domínio colonial e as péssimas condições de vida, os esquerdistas iniciaram uma série de ataques, que duraram de maio a dezembro daquele ano. Bombardeios e violência abalaram a cidade, causando 51 mortes e mais de 4.500 prisões. O assassinato não resolvido de Lan Bun, um crítico anticomunista da rádio comercial de Hong Kong, fortaleceu a opinião pública contra os esquerdistas. Em 24 de agosto, Lan e seu primo foram emboscados por um grupo de esquerdistas. O carro de Lan foi incendiado, e ele e seu primo morreram queimados. Um grupo de guerrilheiros assumiu a responsabilidade pelos assassinatos, mas os assassinos nunca foram identificados. Os assassinatos chocaram bastante o público e hoje, Lan Bun é considerado um ícone da liberdade de expressão em Hong Kong. O assassinato de Song Jiaoren. Song Jiaoren foi cofundador do Kuomintang, o partido político nacionalista, que governaria a China entre 1928 e 1949. Ele defendeu a limitação dos poderes do presidente Yuan Shikai, e estava de olho em se tornar primeiro-ministro e criar uma nova constituição. Em 20 de março de 1913, Song foi baleado por um assassino e morreu 2 dias depois. O assassino, um ex-soldado chamado Wu Xiying, teve a ajuda de um homem chamado Ying Xing. Eles foram presos, e uma busca policial em suas casas revelou que os homens tinham ligações com o presidente e 2 outros membros do alto escalão do governo.
As coisas só ficaram mais sinistras a partir daí. Wu morreu misteriosamente na prisão, e Eng foi solto, apenas para ser morto por espadachins em um trem. Embora o assassinato de Song Jiaoren nunca tenha sido resolvido, a maioria dos historiadores acredita que Yuan Shikai estava envolvido de alguma forma com seu assassinato. Yuan era mais um ditador do que um presidente. Em dezembro de 1915, Yuan declarou-se imperador, mas morreu menos de um ano depois, em junho de 1916. E você? O que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Deixe também o seu like e se inscreva no canal. Um abraço.